Eu fiquei 3 dias sem comer absolutamente nada. Oi, minhas bênçãos, mais um vídeo aqui no meu canal. Desde já eu peço que ignore qualquer barulho de fundo, porque eu sou mãe de 2 crianças abençoadas que têm muita saúde, muita energia e estão fazendo barulho bem aqui neste quarto. Enfim, gente, vamos direto ao assunto. No vídeo anterior, eu relatei a vocês que eu estava passando, por um processo. Enfim, gente, vamos direto ao assunto, que é o meu jejum, que eu fiz, o jejum de Esther. Eu comecei minha vida, senti o desejo de fazer jejum quando eu vi uma pessoa que eu sigo no Instagram postando o que estava fazendo. Pra vocês verem o peso que a gente tem na rede social, a influência que qualquer pessoa pode ter sobre a vida de outra pessoa. Então a gente tem que ter muita consciência sobre tudo, qualquer coisa que a gente posta. Eu vi essa pessoa postando, fazendo este jejum. E isso me deu um desejo de fazer. Isso já tem alguns meses. Mas eu nunca coloquei pra frente, deixei pra lá, É algo que você tem que estar muito disposta, Tem que estar decidida a fazer ali. Porque são 3 dias sem comer absolutamente nada. Então, assim, é muito difícil. Enfim, passou-se o tempo, eu não lembrava mais. E aí, no vídeo anterior, eu expliquei que eu estava passando, por algumas batalhas espirituais mesmo, de mim comigo mesma, da minha estagnação, espiritual mesmo, porque a vida espiritual é uma luta diária contra a carne, é uma luta diária contra a carne. A sua carne ela não vai te fazer sentir vontade de ler a Bíblia, a sua carne ela não vai te fazer sentir vontade de jejuar, a sua carne quer que você coma, a sua carne não vai te fazer sentir vontade de acordar 3 horas da madrugada para orar, a sua carne quer que você durma. Então é uma briga diária, uma batalha diária espiritual, de todos nós, mas a gente tem que ter a decisão, a gente tem que escolher, fazer aquilo que Deus quer. Minha gente, todo dia a gente passa pela batalha espiritual, mas eu sempre tive o costume de estar fazendo meus jejuns, de estar consagrando ao Senhor até meio-dia, com jejum total, sem redes sociais, ouvindo louvor e pregação, realmente me consagrando, Porque tem diferença entre o jejum, que é você se abster de comida, e a consagração, que é quando você realmente se abstém de tudo que não seja relacionado ao Senhor, que não vai te edificar, E eu tava passando por esse tempo aí por esse período aí que eu estava mais fraca, que eu estava orbitando, Mas quando o Senhor, Ele nos faz orbitar, quando você já não está se encontrando mais, é quando o Senhor quer, te dar uns impressão, porque não é pra você estar mais ali, que foi o que aconteceu comigo, graças a Deus. Deus usou Vanessa pra me dar esse empurrão e eu consegui voltar a minha vida espiritual centralizada, Enfim, gente, eu estava passando, por esse processo todo aí, que eu estava sem conseguir voltar às minhas... que eu estava sem conseguir voltar às minhas consagrações, eu estava sem conseguir ter mais tempo com o Senhor, me dedicar mais ao Senhor, porque nós somos carne, e a nossa carne é fraca. Então a gente tem que decidir fortalecer o espírito. E eu estava, há muito tempo querendo tomar essa decisão de começar a fazer o jejum de Esther, porque eu realmente queria tentar enfraquecer a minha carne e fortalecer o meu espírito. Inclusive, minha gente, uma coisa que não é muito falada, mas que eu percebo muito comigo mesma, é a alimentação. A alimentação é algo mais espiritual do que a gente imagina. A gula, ela é pecado, Então, assim, não se é muito falar sobre isso, mas comigo é uma mudança drástica na alimentação. Quando eu estou mais acomodada na vida espiritual e quando eu começo a buscar espiritualmente, muda completamente a questão da alimentação. Eu tenho uma certa compulsão alimentar. Quando eu começo a comer, eu não consigo me controlar. Eu quero comer. E era o que estava acontecendo também quando eu estava naquela, frieza ali espiritual. E eu queria comer a todo momento, comer besteiras a todo momento. Já tinha meses e meses que eu tentava voltar a fazer os meus jejuns espirituais e eu não conseguia. Então, depois de tudo isso, a primeira coisa que eu consegui fazer, quando eu voltei a tentar buscar mais o Senhor, quando eu voltei a me ajoelhar, a consagrar, foi o jejum. Primeira coisa que eu consegui foi equilibrar a minha alimentação. Pra você ver que quando a gente busca o Espírito Santo, imediatamente ele nos dá o domínio próprio de tudo, até da nossa boca, Então, é isto. O Espírito Santo, ele dá o domínio próprio. Assim que eu comecei a buscá-lo, eu consegui ter o domínio sobre até a minha alimentação. Então, gente, quando eu decidi que eu iria voltar a buscar mais o Senhor, imediatamente eu consegui controlar a minha boca e me alimentar mais equilibradamente. Foi onde eu comecei a fazer os jejuns espirituais, mais curtos, e fui aumentando, até que chegou o dia em que eu decidi que eu iria fazer o jejum de Esther. Começou a aparecer muito vídeo no Instagram, pra mim, de várias mulheres fazendo, com seus maridos, inclusive, várias coisas, vários vídeos pra mim do jejum de Esther, várias coisas que o Senhor fez durante esse jejum, depois desse jejum, e eu estava buscando realmente queimar minha carne. E a busca a Deus, você nunca vai sentir vontade de buscar a Deus, não, porque a sua carne é que você busca as coisas banais. Então a busca a Deus é sacrifício, é dedicação, entendeu? A busca a Deus é isso, é escolha diária. Não tem como você esperar sentir, cair do céu a vontade, o sentimento, não tem. Então eu decidi que eu queria fazer esse jejum realmente para queimar a minha carne, para que o Senhor me desse
né? Tanto as tarefas que eu estava precisando, quanto para que o Senhor me desse domínio próprio também, né? De várias coisas, enfim, para me aproximar mais do Senhor realmente, para fortalecer o meu espírito, para queimar minha carne e fortalecer o meu espírito. Então, domingo, dia 10 de maio, minha gente, eu já tem um tempo que eu estava querendo fazer jejum, mas eu estava preparando meu corpo, porque não é só simplesmente você chegar e parar de comer pronto, você tem que ir acostumando, né? Então eu fiz jejum de 20 horas, e aí depois fiz jejum de 4 horas espiritual. E passei uns dias sem fazer jejum e já tava me sentindo mal, já tava... Porque o jejum não só é bom pro espírito, mas para o físico também, pra saúde também. Então, assim, o espírito e o físico, eles sempre estão alinhados, né? Quando a gente consegue alinhar um, automaticamente a gente consegue alinhar o outro. Nada fica desandado. Então, no domingo, dia 10 de maio, a gente foi pra um churrasco, eu comi muita carne gorda, muita proteína, né? Eu já vinha comendo, já vinha preparando meu corpo pra esse jejum, porque carne gorda, ovos, proteína, é o que faz a gente ter mais energia. Então, naquele dia, eu comi muita carne, e quando foi de noite eu decidi, né? Porque até então, eu já queria fazer, porém eu não tinha tomado a decisão, vou fazer e pronto, entendeu? Vou entregar esse jejum ao Senhor. Não, mas nesse dia, eu estava completamente decidida. Eu pedi ao Senhor, meu Deus, eu quero fazer esse jejum, eu quero entregar esse jejum ao Senhor, me ajuda, me faz sentir aquela vontade. E nesse dia veio, né, gente? No dia 10 de maio, às 8 horas, eu entreguei ao Senhor. Eu disse, meu Deus, vou iniciar esse jejum de Esther. E falei tudo que eu queria, entreguei a Ele, falei que queria fortalecer meu espírito, tudo, né? Orei e passei nesses 3 dias consagrando ao Senhor. Eu escolhi tomar água, né? O jejum de Esther realmente da Bíblia, da rainha Esther, não toma água, mas todas as que eu vi tomam água e eu não sei nem se pode ficar sem tomar água, né? Eu já vi uma, na verdade, que ficou sem tomar água, mas eu escolhi também tomar água porque eu também amamento. Ainda tem essa questão, ainda amamento, então eu escolhi tomar água. Tem gente que toma chá, toma café, mas eu não quis. Quando eu tomo chá e tomo café é quando eu faço os jejuns mais pra saúde mesmo, e eu escolhi ficar só na água mesmo, pra ter mais essa dificuldade ainda também, né? Pra mim queimar minha carne mesmo e fortalecer o meu espírito. Então, minha gente, 8 horas do dia 10 de maio, eu entreguei esse jejum ao Senhor e comecei, né? Comecei, na verdade, não entreguei, não, comecei. Primeiro dia. Minha gente, como eu já tava acostumando meu corpo, eu já tenho o hábito de fazer o jejum desde o ano passado, mas o meu máximo foi 36 horas. E eu passei de boa, porque eu tomei café e tudo, mas nesse como eu escolhi só tomar água, então, no primeiro dia, a minha cabeça parecia que ia explodir, minha gente, juro pra vocês. Eu passei o período da manhã de boa, mas quando foi depois do almoço, já começou a me dar uma fraqueza e a cabeça começou a doer muito. Como eu não tomei café, não tomei nada, minha cabeça começou a doer muito, muito carizinha. Eu já estava com um pouco de fraqueza e a cabeça doendo. É umbigo, é amor? Eita, bucho lindo. E aí, quando foi a noite, minha gente, eu já estava com muita fome. Muita fome. E eu sempre pedi ao Senhor, meu Deus, me alimenta com a tua palavra, né? Que faça essa água ser a água da vida, que faça essa água me alimentar, meu Deus. Porque não é fácil, porque a gente é mãe, a gente tem as crianças, né? E eu fingindo plenitude, fazendo as coisas tranquilamente. A gente fez tudo em casa, levei criança na escola, com a outra no braço, no sol quente. E aí, quando foi de noite, eu já estava assim, pedindo arrego no primeiro dia. E ajeitando comida pros filhos, ajeitando comigo o marido de noite. E a fome, a gente começou a atacar de noite. Começou a atacar. E eu, meu Deus, me ajuda, Senhor, eu não quero desistir, eu quero continuar esse jejum até o final. E assim foi, minha gente, a primeira noite. Pra dormir foi muito complicado, porque eu estava doendo muito. Mas eu achei que eu não ia conseguir dormir, graças a Deus. Tipo, mais de 9 horas, minha cabeça estava doendo de uma tal maneira, porque eu coloquei o peito na boca de uma vida, me deitei e capotei. E eu resolvi orar esses 3 dias, às 3 horas da manhã. Então eu me levantei 3 horas da manhã, minha gente. Xoxa, manga, capenga e anêmica. Eu achei que não seria assim. Eu achei que eu ficaria melhor, né? Pelos testemunhos que eu vi das pessoas que fizeram, né? Falam que é uma experiência, não sei o que, minha amiga. Fiquei ruim. Aí eu fui, me levantei pra orar, vim no banheiro, minha gente. Me arrastando, no primeiro dia, me arrastando. Mas voltei, fui orar. Orei, minha gente. Mas pensa numa oração xoxa. Mas foi sincera, né? O Senhor sabe. Mas eu achei que eu ia sentir, sabe, mais coisa. Mas não senti nada. Primeiro dia, né, ali orando. Eu senti assim na hora do devocional, na hora da pregação. O Senhor falando comigo na hora do devocional. Eu senti muito sensível à presença do Senhor. Mas de madrugada eu tava tão fraca, com muita fome, com muita dor de cabeça. Não era nem muita fome. Era fraca e com dor de cabeça. Que foi? Enfim, minha gente. Eu achei que seria aquela maior coisa, sabe? E não foi. E depois eu entendi o porquê. Porque o Senhor trata com cada um de uma maneira, né, Senhor? Então eu não posso me comparar às pessoas que eu vi fazendo esse jejum. E eu estou aqui relatando da minha experiência. Faz pausa para a água. E minha gente, eu bebia muita água mesmo. Porque era tanta fome. Eu bebia muita, assim, muito fraqueza, sabe? O cabelo numa bolsa, passava, bebia água. Enfim, o primeiro dia foi isso. Muita dor de cabeça mesmo. E a fraqueza começou, né? Mas consegui orar de madrugada, entrei em oração, Senhor. E vamos para o segundo dia. Eu até aqui pra não me esquecer. Mas, minha gente, eu acordei segundo dia com muita indisposição, fraqueza e a dor nas pernas começou também. Acordei com muita indisposição, meu Deus do céu, como é que eu vou conseguir levantar, fazer minhas coisas, levar Miguel na escola, misericórdia, Senhor, me ajuda, porque eu não quero entregar esse jejum, eu quero continuar. E eu ia colocar café para as crianças e eu sentia vontade de devorar, minha gente, uma banana, você tinha vontade de devorar uma uva, você começa a dar valor a uma fruta de um jeito, você começa a olhar para a comida de uma forma, de uma tal maneira diferente, minha gente. Eu dizia, meu Deus, me ajuda, Senhor, antes de voltar, porque tá muito difícil, mas não teve jeito. O Senhor me mostrou dentro dessas situações que o quanto a gente é pobre, quanto a gente é fraco, quando a gente fica umas horinhas sem comer,
a gente já não presta pra nada. A gente já não presta pra nada. É ele quem sustenta, é ele quem nos dá força. Enfim, gente, eu um dia estava muito indisposta, fazer uma coisinha e me sentava. Fazer outra coisinha e me sentava. E, enfim, muita fraqueza, muita vontade de comer, minha gente. Isso eu já estava com 30 e tantas horas em jejum. E não via a hora de acabar. Eu não via a hora de acabar. Eu via as outras dizendo uma experiência maravilhosa, e pra mim tá sendo uma experiência horrorosa. No sentido físico, né, carnal, espiritual. Você já fala muito com isso, eu já sempre falo assim, mais carnal. Meu Deus do céu. Eu não pensei em nenhum momento em desistir, porém, eu não vi a hora de acabar. Não vi a hora de acabar, então eu já ficava me programando pra quando fosse acabar, né, o que eu ia comer. Então eu já ficava pesquisando como eu iria, o que eu iria comer, pra finalizar esse jejum, pra ver tipo, na minha mente e já tivesse perto, já finalizar e eu aguentar, entendeu? Então eu fui, pesquisei, fui comprar uns ossos pra fazer um caldo de osso. O caldo de osso não deu certo, porque a água secou, mas eu já deixei com a gordura da carne separada pra poder comer com a carne e legumes que você tem que comer, se alimentar bem pra quebrar o jejum. Enfim, eu fiz essa estratégia pra ver se na minha cabeça ia passar mais rápido e eu ia conseguir finalizar, né? Passou o segundo dia. Durante o segundo dia, né? Quando chegou de noite, enfim, gente, quando chegou de noite, no segundo dia, minhas pernas estavam muito doloridas, como se fosse no período menstrual, não tem quando a gente fica com as pernas meio doloridas, mas estava muito mais, uma dor assim, surreal. E aí eu fui pesquisar, e aí eu vi que é quando vai acontecer quando a gente entra em estado de cetose, que o corpo está usando somente a gordura como energia, né? Então ele usa a gordura do fígado, usa a gordura de todo canto como energia, e aí acontece isso no nosso corpo, porque até então ele usa carboidrato, usa açúcar como energia, e aí quando converte pra nossa gordura, a gente sente várias coisas, que é a fraqueza, que é a dor de cabeça, dor nas pernas, e era isso que estava acontecendo comigo no segundo dia. Mas eu fiz meu devocional, entreguei meu devocional, entreguei minha oração de madrugada. E aí eu vou até deixar aqui, vou deixar por escrito, se eu não conseguir, eu deixo na legenda, né, os versículos que eu li, né. E aí nisso, minha gente, sim, desde o primeiro dia eu busquei me aprofundar na história de Esther. Então eu assisti o filme de Esther no primeiro dia, eu busquei me aprofundar na história dela e comecei a ler o livro de Esther. E focava nos versículos que eu vi que precisava focar ali e falava com o Senhor aquilo que eu achava que estava precisando falar no momento. Vou deixar até aqui escrito pra vocês que quiserem fazer também. E, minha gente, como eu já tinha falado pra vocês, eu achava que eu sentia aquela coisa, e eu não. Tava com um sentimento assim. Eu ia até registrar pra vocês todos os momentos, minha gente, mas eu tava muito fraca. Eu não conseguia pensar em pegar o celular pra gravar. Não conseguia pensar, gente, porque a fraqueza era muita, a vontade de comer era muita. Mas ao mesmo tempo eu entendia que o Senhor estava ali mostrando que eu tenho domínio sobre a minha carne. E quando eu quero alguma coisa, quando eu decido, eu consigo fazer. Enfim, eu fiz as minhas entregas no segundo dia. Consegui vencer, minha gente. 48 horas sem comer, só bebendo água. E pensa numa coisa muito difícil. Pra minha carne, pro meu físico, acho que foi o maior desafio que eu já fiz na minha vida. Que eu já passei na minha vida. Mas enfim, essas primeiras 48 horas. E o segundo dia acho que foi o pior de todos. Não sei. O segundo dia pra mim acho que foi o pior. A dor de cabeça no primeiro foi muito forte. No segundo dia foi mais a fraqueza mesmo. Eu tava vontade de comer, minha gente. Eu tava doida pra comer. E eu já ficava pensando no outro dia, quando eu desse a hora pra não comer. Mas ali também o Senhor estava me ensinando que quando eu quero, eu consigo ter domínio sobre a minha carne, né? Quando eu quero fortalecer meu espírito, basta eu decidir e eu consigo. Então eu estava tendo domínio e queimando literalmente a minha carne para fortalecer meu espírito. E aí fomos para o terceiro dia, né? Acordei para a madrugada. O segundo dia que eu acordei para a madrugada já foi menos pior. Acordei me arrastando, estava com aquela dor de cabeça forte, então eu consegui orar melhor, consegui fazer uma entrega melhor. Aí durante o dia fui, fiz meu devocional, sempre escutando pregação, louvor, o Senhor sempre falando comigo. Só que, no segundo dia, eu tava tão ruim que eu não tava conseguindo mais ficar focada na pregação. Ao mesmo tempo que o Senhor falava comigo, mas eu não conseguia prestar atenção totalmente e completamente. Eu começava a ler a Bíblia e eu ficava meio assim, a visão meio turva. Foi bem difícil o segundo dia, mas enfim, sobrevivi. Já até falou brincando, meu Deus, acho que eu vou perder minha mulher. Não, no segundo dia já não falou, não invente mais isso não. Não invente mais isso não, porque eu não quero perder minha mulher, não. Eu tava tão assim, minha gente, eu tava tão ruim que eu falei, meu Deus, eu fui inventar isso, Jesus. Eu olhava para as coisas, tinha vontade de comer tudo que vocês imaginar, tudo que vocês imaginar. Fiquei muito ruim mesmo. Mas foi pra um bem maior, né? E aí, vem o segundo dia, foi no terceiro dia, consegui orar na madrugada, já foi melhor. E quando eu acordei no terceiro dia, eu já acordei muito melhor, minha gente. É muito bizarro, muito bizarro. O jejum é muito bizarro. No terceiro dia, é como se o corpo já se acostumou com aquela alteração que você... Com o jejum, o corpo já se acostumou. E você segue a vida como se você tivesse comido. Tipo assim, quando eu fiquei no devocional, eu fiquei, meu Deus, eu tô conseguindo me focar aqui na leitura, eu não tô com dor de cabeça, eu não tô com fraqueza, eu não tô com nada. Eu sei que o Senhor sustentou e é o Senhor quem faz isso. Mas o nosso corpo também, ele é muito inteligente, minha gente. Muito inteligente mesmo. Então, ele reagiu àquele primeiro impacto do jejum. Já no terceiro dia já se acostumou e eu tava normal. No terceiro dia eu já estava normal, como se eu tivesse comido normalmente, minha gente. Eu fiquei assim, passada. Como eu tinha registrado os outros 2 dias, então eu registrei mais, né? Porque não tinha como postar o vídeo incompleto. Mas eu vou ver se tem alguns cortes que eu vou fazer um vídeo mais curtinho pra postar no Instagram. Eu ainda gravei um dia que eu tava muito ruim, outro dia que eu tava mais ruim. Mas não tem corte pra fazer um vídeo completo. E, enfim, fiz o devocional e já comecei a preparar minha sopa de legumes que eu ia quebrar no jejum, minha gente. E super ansiosa. E chegando pra finalizar, a gente fica muito reflexivo, né? Chegando pra 72 horas, minha gente, sem comer. E a pessoa ficar bem, é muito interessante. A pessoa ficar bem, como se não tivesse jejum. E ela, como eu estava me sentindo, eu muito reflexivo, meu Deus. Como pode, né? E ao mesmo tempo eu ficava, meu Deus, eu achei que eu ia sentir mais, que seria uma coisa mais espiritual, sobrenatural. O Senhor ia falar fortemente comigo nesse tempo. E o Senhor falou, né? Ele falou através das palavras, através dos louvores, através do Senhor. Mas acho que seria algo, sabe, bem mais sobrenatural, pelo esforço físico ali que eu estava fazendo pra queimar minha carne, fortalecer meu espírito. Mas o Senhor, ele me deu clareza de tudo que eu estava precisando. E ele me deu clareza também sobre o domínio próprio, né?
Ele me mostrou que quando eu decido, eu vou e consigo. Mas eu preciso tomar essa decisão. Eu não posso ficar esperando de braço cruzado. Eu preciso decidir, eu preciso me sacrificar a minha carne, para que o meu espírito seja fortalecido, para que o Senhor venha abrir a minha mente e me dar clareza sobre tudo, para que eu não venha desanimar, me enfraquecer, né? Dar brechas para o diabo. Na Bíblia, né? A história de Esté, o povo dela foi condenado à morte. E ela tomou essa decisão de fazer esse jejum de 3 dias total, para que o Senhor livrasse, né, o povo dela da morte. E o Senhor respondeu a oração dela. Então eu creio, né, que o jejum ele é muito poderoso. O jejum ele é muito poderoso. Você literalmente queima a sua carne, fortalece o seu espírito. E o Senhor lá de cima de cada sacrifício que a gente faz, cada decisão que a gente faz, para estar mais próxima dele, para fortalecer o nosso espírito. E eu me sinto outra pessoa, minha gente. Eu me sinto totalmente diferente do que eu estava antes desse jejum. O Senhor mudou totalmente a minha mente e o meu modo de ver tudo que eu via, o meu propósito aqui na internet, as dúvidas que eu estava tendo, se era de Deus, se não era, eu estar postando, eu estar expondo a minha vida na internet, e realmente o Senhor me deu clareza do que Ele quer pra mim, que Ele quer que eu poste. Então, eu recomendo muito você fazer, se você está passando por qualquer situação. Você começa iniciando um jejum menor, depois aumentando, até você conseguir fazer esse jejum, entrega suas orações ao Senhor, e com certeza elas serão respondidas, porque o Senhor não deixa um servo justo sem resposta. Gente, minha maior aprendizagem, né, após esse jejum, foi o domínio próprio, né, que a gente consegue sim, se a gente decidir, a gente consegue fazer qualquer coisa, mas se a gente ficar esperando de mão abanando com a cara pra cima, a gente não vai não, esperar não, porque a carne não quer isso não, entendeu? Então assim, uma das maiores dúvidas que eu estava tendo, que estava me fazendo estagnar, né, é em relação ao meu conteúdo na internet, se eu estava fazendo certo em expor a minha família, em expor meus filhos na internet, tá postando meu conteúdo, o que postar ou não. Tinha muitas dúvidas sobre os meus vídeos aqui na internet. Eu estava, né, tendo aquelas dúvidas se era de Deus, se era isso que o Senhor queria pra mim, essa exposição e tudo. O meu marido ele não gosta nada dessa exposição, ele é uma pessoa que ele é muito conservador em relação à família dele. Eu não acho isso um defeito, eu acho que é uma qualidade. Eu já falei pra ele que eu estou realmente porque eu tenho um propósito maior, mas o Senhor ele está me moldando e depois desse jejum ele me fez entender que sim, ele quer que eu esteja aqui, mas falando a palavra dele. Não quer dizer que eu não vá mais postar vídeo de rotina ou outras coisas, mas o foco principal é esse, e eu não posso me perder do meu foco, entendeu? E é uma das minhas dúvidas constantes, e o Senhor me esclareceu todas elas e mudou totalmente o meu pensamento, e está me dando coragem de vir aqui, né, falar a palavra dele, coisa que fazia tempo que eu não fazia, justamente porque eu não me sentia capaz, porque me deixou levar pelos outros vídeos, perdi o meu foco. Então eu estava com essa dúvida, e eu sei que é de Deus, porque isso me levou para o jejum, né, isso me levou para a oração. Porque se fosse da minha carne, eu iria fazer de qualquer jeito, eu iria continuar postando o que eu quisesse, qualquer coisa aleatória. Mas o Senhor que colocou isso no meu coração, o Senhor que me trouxe até aqui, o Senhor que me sustentou até aqui. E qualquer influência que eu tiver nas minhas redes sociais, eu vou usar para que o nome dele seja glorificado através da minha vida. Porque a minha vida é para servir a ele. Mas não só servir a ele. Eu quero que ele se sirva de mim. Que ele se servir de mim. Eu dou livre acesso a ele para me usar como ele quiser. E é assim que ele quer me usar. Então, que seja feita a vontade dele em minha vida. E é isso, minha gente, eu falo muito. Eu estou gostando de gravar pro YouTube porque eu falo muito e não tem nada a ser um vídeo mais extenso, né? Então, pode ser que eu traga vídeos de rotina, pode ser que eu traga vídeos do meu dia a dia e tudo, mas não falo principal, vai trazer a palavra do Senhor. E eu espero que vocês gostem, que vocês sejam edificados, que vocês me acompanhem nessa nova fase. E é isso, minhas bênçãos. Se você foi tocado por esse vídeo de alguma maneira, de alguma forma, já curte. Deixe seu comentário, nem que seja um glória a Deus, um amém, um aleluia, entendeu? Porque eu sei que o Senhor tem grandes coisas para fazer nas nossas vidas. Basta nós sermos sensíveis à voz dele, buscar, tomar a decisão todo dia de buscá-lo. E eu espero muito que alguém seja tocado e edificado através desse vídeo. E se eu te inspirei de alguma forma, já curte, comenta e deixe o seu like. É isso, minha bênção. Até o próximo vídeo. Espero que tenham gostado. E beijo, beijos e tchau. Até o próximo.